Bom dia, minhas turmas lindas do quarto ano A e do quarto ano B. Tudo bem com vocês? Hoje inicia-se uma nova semana, uma semana mega feliz de conhecimento. A data de hoje é 16 de novembro de 2020. E esse final de semana, turminha, foi movimentado com as eleições da nossa cidade, hein? Então vamos lá. Hoje daremos início a uma nova etapa na disciplina de língua portuguesa. Por quê? Inicialmente, vamos compreender leitura e interpretação. Qual a importância? Vamos lá? Percebam que nessa imagem o que é que as quatro pessoas, estão fazendo? E são pessoas inicialmente? Deu para parar para pensar nessa imagem? Pois bem, olhe bastante essa imagem e comece a fazer uma leitura de imagem e compreensão, interpretação. O que que você começa a perceber dessa imagem? Já que o assunto de hoje é a importância da leitura. Olha como o livro se abre e sai o quê? A imaginação, o conhecimento, as fórmulas. Percebeu? Então, turma, a importância da leitura em nossas vidas. Se a gente não lê, a gente não fala, a gente não ouve, a gente não consegue se explicar. O hábito, né, contínuo de ler, seja gibi, né? Inicialmente pode ser um gibi, depois uma história de um tema que você gosta e fazer o hábito de ler todo dia um pouquinho. O que que acontece quando nós fazemos isso? Nós ganhamos conhecimento, começamos a pensar sobre tudo à nossa volta. A importância da leitura é nos tornar um ser ativo na nossa vida, na sociedade, em todo lugar que estejamos. Vamos lá, vamos compreender o que a leitura pode fazer por você. Primeiro, você sabia que só 15 minutos do seu dia, você mergulhado nos livros, você pode, desenvolver melhor o estudo na sua vida. Por quê, minha pró? Sabe por quê, minhas turmas lindas? Primeiro, quando você tem contato com a leitura, a primeira coisa que você desenvolve é a imaginação. O imaginar. Tá uma história escrita e você começa a entrar no mundo da história e imaginar como seria aquela história. Começa a pensar no final que poderia ser diferente. Começa a criar. Esse criar é o segundo ponto que a leitura ajuda vocês. Estimula a criatividade, a novas soluções, porque você participou daquela leitura e você começa a ter ideias diferentes para fechar aquela história. Outra coisa, aumenta o seu vocabulário, turminha. Surgimento de novas palavras, está em contato diretamente com o dicionário para utilizar outras palavrinhas, palavrinhas mais rebuscadas, que tem um significado na norma da língua portuguesa padrão, diferenciada. Percebeu? E facilita a escrita. Sabe quando a Pro pede?
uma redação, uma escrita sobre um filme e a gente fica desanimado para fazer, é por conta do exercício da leitura que precisamos desenvolver. Porque quando exercitamos a leitura, o quarto passo, a escrita também se desenvolve, porque você está lendo, está colocando conhecimento, armazenando, está começando a fazer o link, né, na sua cabecinha de uma leitura, comparando com a outra, percebendo. Então, na hora da escrita, você tem várias ideias para você escolher, para escrever. Então, você não sente aquele momento da escrita como um momento chato. Percebeu que o ponto inicial é o quê? É a importância do hábito da leitura no nosso dia a dia. Quinto passo, simplifica a compreensão das coisas. Se você desenvolver o hábito da leitura, você vai conseguir compreender não só a escrita que está ali, como você vai poder compreender melhor as coisas que acontecem ao seu redor, na sociedade, como o dia de ontem, um dia de eleição na nossa cidade. Se você tem o hábito da leitura, você começa a compreender a importância da cidadania, da democracia, que é você poder escolher o seu governante, o que antes não acontecia. Porque lembre-se que ontem foi o dia também, né, do feriado, da comemoração, da proclamação da República. E o que foi isso? Para compreender isso, e compreender o momento de ontem, atual, 15 de novembro de 2020, é preciso que você desenvolva a leitura e tenha lido o que? O 15 de novembro de 1889, que foi o momento da proclamação da República. Percebeu como isso é importante para você compreender tudo à sua volta, o que acontece? A partir do quê? Do desenvolvimento diário da leitura. Sexta, ó, sexta opção, que ela contribui, ajuda na vida profissional. Vocês já pararam para pensar qual é a profissão que vocês querem atuar logo, logo, quando crescerem? Pensou? Quer ser um médico, um advogado, um professor, um cientista? Então, quando você desenvolve o hábito da leitura, você tem a oportunidade de abrir a visão sobre várias profissões e o que deve ser feito, qual é a essência, né? Qual é o ponto forte de cada profissão. E aí você vai poder escolher na sua cabecinha, perceber qual é a sua afinidade realmente profissional, não ficar sem saber o que quer, no que quer se formar. Percebeu? Sétima, contribuição da leitura. Melhora a comunicação com os outros. Quando lá Monteiro Lobato diz que quem não lê não se comunica. Por quê? Se a gente não desenvolve o hábito da leitura, turminha, de repente, até em uma conversa próxima com amiguinhos, nessa interação numa rede social, tá se falando até de uma coisa simples, do dia a dia, do futebol. As meninas estão se falando, por exemplo, de música, não é? E não consegue o quê? Compreender comentários sobre, né, aquela resenha do futebol, sobre o que aquela música quer dizer. Percebeu? E aí, quando você não faz o hábito da leitura, você não se comunica, porque fica com vergonha, sem saber se a palavrinha está certa, sem saber se compreendeu correto. Então fica o que? Mais retraído. Percebeu? Oitava, amplia o seu conhecimento. Quando você desenvolve o hábito da leitura, você com certeza vai ampliar, vai desenvolver o conhecimento seu sobre várias coisas, porque você vai fazer leitura, ora de um jornal, ora de
uma literatura, e são o quê? Conhecimentos diferentes. Então, vai ampliando o seu conhecimento. E a nona contribuição do uso da leitura é ligar o seu senso crítico na tomada. Quando nós pegamos uma tomada e ligamos em casa, é para quê? Para pegar energia, para carregar. Quando o celular descarrega, nós precisamos correr e colocar na tomada. Para quê, turminha? Para não descarregar e vocês não pararem de quê? De se comunicar. Então, o hábito da leitura liga o senso crítico, o nosso pensamento de ver e perceber as coisas como elas verdadeiramente são, poder questionar, perguntar. Percebeu a importância da leitura? Então vamos lá, vamos continuar esse dia de hoje com esse assunto mega importante, essencial na disciplina de língua portuguesa. Também essencial na vida do estudante para a sua formação. Vamos lá, turminha?